Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. STF adia julgamento da revisão da vida toda do INSS. Entenda o que está em jogo. O Supremo Tribunal Federal não voltou a julgar a revisão da vida toda do INSS, como estava previsto para ocorrer na quarta-feira passada, dia 23, e também não definiu quando o processo voltará a ser analisado no plenário. O placar está 6-5 a favor da regra, mas o julgamento foi suspenso em março, após pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. O assunto foi colocado na pauta do Supremo na quarta-feira, dia 23, mas não foi julgado. Segundo a assessoria de imprensa do STF, o tema não foi colocado em pauta na pauta da quinta-feira, dia 24, e agora precisa ser reinserido na pauta para que seja definida uma nova data para julgamento, o que ainda não tem data correta para ocorrer. Caso o ministro decida em favor da revisão da vida toda do INSS, os aposentados poderão usar toda a sua vida contributiva para calcular seu benefício, não apenas os salários após julho de 1994, como ocorre atualmente. A regra tem um potencial de beneficiar pessoas que tinham média salarial maior antes desta data. A União diz que o impacto de revisão seria bilionário, de 46 bilhões de reais, ao longo de 10 anos, segundo a equipe econômica do governo. O relator da ação era o ministro Marcos Aurélio, que se aposentou após dar voto favorável à revisão da vida toda, mas ele foi substituído por André Mendonça. Isso poderia fazer com que o novo ministro alterasse o resultado. Mas em junho, o STF mudou a regra em vigor e decidiu que votos de ministros aposentados deveriam ser mantidos. Assim, a única hipótese de o resultado ser alterado é se um dos ministros mudar o seu voto. Com o julgamento está apertado, com 6 votos a favor e 5 contras da revisão da vida toda. Qualquer alteração pode ser decisiva. O que está em jogo? O marco temporal de julho de 1994 foi definido em 1999. Até então, o cálculo do benefício considerava a média das contribuições dos últimos 3 anos. Depois, foi aprovada a lei que determinou que a média seria feita com salários da vida toda, mas a partir de julho de 1994, momento de instabilidade do real. Segundo Diego Cerulli, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, do IBDP, essa regra de transição tinha um objetivo de não prejudicar quem já estava no sistema e beneficiar a maior parte dos segurados. O legislador já sabia que a maioria das pessoas se aplicaria a regra geral, teria redução da renda. Por isso, especialistas apontam que a revisão da vida toda é uma regra de exceção. Ela não é necessariamente benéfica a todos os aposentados e pensionistas. É preciso simular o valor sem a trava do mês de julho de 1994 e comparar com o benefício já concedido. A tese também não se aplica a todos os casos. Quem se filiou após novembro de 1999 não é elegível à tese. O professor Ubash também destaca a decadência do direito à revisão, que ocorre em 10 anos após o primeiro pagamento. Por exemplo, quem se aposentou em maio de 2012 e não requereu a revisão, perdeu o direito em junho de 2022. Ressaltamos que são raros os casos em que a revisão será benéfica. Um exemplo é a vida laboral invertida, quando o trabalhador começa contribuindo mais e com o tempo passa a contribuir menos. Outro caso é o de pessoas que sempre receberam tetos salariais, uma minoria entre os contribuintes. Impacto na Previdência. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu, em 2019, a favor da revisão da vida toda do INSS.
O STF analisa agora a constitucionalidade da norma, com foco no prejuízo aos cofres públicos que ela traria. O principal argumento da União contra a revisão da vida toda é o aumento de um benefício sem a contrapartida devida, ofendendo o equilíbrio financeiro e autorial do regime geral de previdência social. Segundo a equipe econômica do governo, o impacto seria de 46 bilhões de reais ao longo de 10 anos, mas especialistas ponderam que esse cálculo é superestimado, porque o número de pessoas beneficiadas não seriam alto. Os ministros do STF, que já votaram contra a revisão em julgamento anterior, também apontaram a dificuldade na contabilidade dos novos benefícios. Entre os argumentos de ordem prática está o afastamento de períodos com altos índices de inflação antes do plano real, além das dificuldades administrativas de recuperação de informações fidedignas nas bases de dados da Previdência Social. Então, aguardaremos agora uma nova data para ver se a revisão da vida toda será aprovada pelo STF. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.